verso 17. Então vamos nos colocar em pé, porque aí você se movimenta um pouco, movimenta o corpo, né? Se quiserem abrir o braço aí pode também, né? E a gente vai ler bem bonito mesmo. Eu quero ouvir a igreja toda lendo de maneira maravilhosa. Vamos ler? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos repetir? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Podem assentar-se. E o nosso tema de hoje é este: o crente deve se purificar do pecado da omissão ou da negligência espiritual. Porque omissão e negligência são companheiras, estão juntas, são praticamente sinônimas. Ah, servo negligente. Ruim, né? Ouvir essa voz, né? Então comece a melhorar. A melhorar. Nesse tempo da excelência, nós não podemos admitir omissão. E omissão é pecado. Você tem tempo para todas as coisas, menos para a tua igreja, para o teu Deus, para o teu Senhor, para os teus irmãos. Agora você vai tirar um tempo de lá e vai dar tempo a estas coisas. Amém? Amém, irmãos? Meus irmãos, o que mais o crente precisa é de leitura da Bíblia e oração relacional com Deus em nome do Senhor Jesus. É o que nós falamos no final da pregação da semana passada. O remédio é este. O remédio é você ler a palavra, você orar ao Senhor, mas numa oração relacional. Isto é, que você está mesmo comunicando. Vou pedir para gravar uma oração do Rodrigo, e aí você vai perceber como que se ora nessa atitude de relacionamento com Deus. É como se está falando com o papai e com a mamãe. Falando com o Senhor dessa maneira, na intimidade com o Senhor, sentindo ali a presença do Senhor. Com a leitura bíblica e a meditação da palavra e a oração relacional com Deus em nome do Senhor Jesus, o crente alcançará a plenitude do Espírito Santo e passará a ser um crente cheio do poder espiritual. O que a igreja precisa nós não precisamos de uma igreja cheia, mas precisamos de crentes cheios do Espírito de Deus, de poder espiritual. E quando você lê a palavra, você ora nesse relacionamento com Deus, com toda a sinceridade da sua alma, o poder do Espírito Santo envolve você e nós teremos uma igreja poderosa, porque o que nós precisamos, na verdade, é o mover desse Espírito em nós, esse poder do Espírito Santo. E então passará a ser um crente cheio do poder. Quando o crente não dá tempo diário a esta atividade espiritual, ele está impedindo o seu crescimento espiritual, está tornando-se um crente anêmico, um crente predisposto a todo tipo de pecado. Esse é o problema. Pastor, por que você não vence o pecado? É claro, não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com o Senhor, está predisposto ao pecado, é um crente anêmico, um crente fraco. Que exército de Deus é esse? O exército do Senhor tem que ser de soldados fortes, vigorosos, e nós somos os soldados espirituais, temos que ter vigor espiritual, e realmente acabar com essa predisposição para o pecado. Também nós vemos que os pecados da mente, os pecados de intenções, os pecados de motivações, o pecado da língua, o pecado que está dentro dos irmãos, né? Esse pecado, nós diríamos assim, que forma no seu total esse conteúdo do nosso ser que atrapalha tanto a nossa vida. Nós precisamos tirar esse é o pecado, todos esses tipos, e principalmente esse pecado da omissão. Porque às vezes, pastor, não, se eu não fizer, não tem muito problema. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que nós temos que nos limpar de todos os pecados, inclusive
esse pecado da omissão. Esse pecado porque você não vai fazer. Você não, diria assim, você deixa de fazer. Você sabe que deveria fazer, mas você acaba não fazendo. Já aconteceu com você isso? De você saber que tem que fazer uma coisa, precisa fazer isto, e você não faz. Muitas vezes você sabe que precisa orar, precisa ler a Bíblia, sabe que isso é tão fundamental para você, ter aquele momento com Deus, e você não faz. Precisa então haver uma purificação para que o poder do Espírito, que move o querer da gente, o fazer da gente, possa operar, e a gente vença a inércia e comece a ter vitórias. Então, o crente deve se purificar do pecado, da omissão ou da negligência espiritual. Primeiro, para purificar-se da omissão, o crente deve dar tempo para a comunhão com Deus. Então, primeira coisa, você quer se limpar desse pecado de não conseguir fazer, de saber que você, olha, poxa vida, eu gostaria de estar fazendo isto, eu tenho dom para isso, né? Eu gosto de cantar, tudo, mas aí vem aquela preguiça danada, aquele sofá em casa, e você fica deitado, não faz. Aí eu tenho lá minha classe para lecionar na igreja, mas, nossa, eu tenho outras coisas para fazer, e aí acaba não fazendo. Então, precisa vencer isso. Precisa ter um tempo de comunhão com Deus. Então isso é fundamental você entender isso. Curtas orações nas horas de refeições, ou quando se deita, ou quando começa a trabalhar, esses diminutos tempos voltados para Deus não são suficientes para outorgar poder espiritual e capacidade ao crente para viver uma vida para a glória de Deus. Não dá. Você não vai crescer espiritualmente. Um minutinho de oração. Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa a minha refeição agora, Senhor. Muito obrigado pelo arroz e o feijão. Obrigado pela macarronada. Para os mais abastados, né? Peru, essas coisas e tal. Mas é só aquela oraçãozinha. Não há crescimento espiritual aí. Não vai haver. A igreja não vai ter poder. Não vai ter um incêndio na igreja. Portanto, você deve desenvolver a capacidade de reservar na sua agenda. Quando eu falo agenda, é o seguinte, é no seu dia. Senão vai me procurar no gabinete, pastor, como que eu faço? Eu não tenho agenda. Dá licença, não dá. É no seu dia. No seu dia, nas horas do seu dia. Você reservar um tempo de meditação com o seu Deus. Isto você poderá fazer na sala de casa, se você é dona de casa, ou fazer na hora do almoço lá no seu trabalho, quando você trabalha fora, até mesmo reservar um horário à noite para dar tempo a Deus e sua palavra. Se você quer, você pode, você faz. Se você está com o desejo ardente, Deus vai te ajudar. Você já tinha pensado nisso? Você a partir de hoje faz um propósito com Deus de aumentar o seu tempo com Ele. Faz um propósito. Se era 2 minutos ou 3, vai aumentar para 10 ou 20 minutos diários. Pelo menos. Precisa fazer isso. Certamente que com 2 ou 3 minutos por dia de oração e relacionamento com Deus, você não conseguirá experimentar, porque não há relacionamento com Deus. Já falou com uma pessoa assim, oi, tudo bem, como é que vai você e tal, né? Aí você mede no relógio é o tempo da oração. Você não teve nenhuma, aquilo foi um negócio bem superficial, você talvez nem tenha visto quem você cumprimentou. Então falou com Deus e não viu Deus. Temos que mudar a nossa cabeça. Então você não consegue experimentar ter uma adoração genuína com Deus. Para alcançar uma adoração genuína com Deus, você precisa de orar
um tempo significativo, meu irmão, minha irmã, onde você se derrama diante do Senhor, aonde você pode chorar diante do Senhor, você pode falar tudo que está no seu coração diante do Senhor. Você pode estar ali numa intercessão profunda, em ações de graças, onde você lê, você também nesse momento vai ler a palavra. Você poderá ler 3 capítulos aproximadamente da Bíblia, e você vai precisar pelo menos de 20 a 25 minutos a 30 minutos para fazer isso. Mas você não gasta muito mais do que isso diante da Avenida Brasil? Gastava, né? Gastava tanto que até as crianças lembram da musiquinha lá. Como é que era a musiquinha mesmo? Ninguém sabe, né? Eu sei que vocês não sabem. Mas, meus irmãos, nós temos que começar a nos abençoar. A nos abençoar. Quando você consegue vencer isso, e você entra lá, né, vai lá para o quarto, senta na cama, pega a Bíblia, lê a Bíblia, e você ora ao Senhor, você começa a se abençoar. Você começa a experimentar o que é ser crente na verdade. Agora eu não sou mais crente nominal, agora eu sinto ser crente. Eu sei como é ser crente, porque agora eu falo com meu Deus, eu sinto o calor, o amor de Deus comigo naquela hora que eu estou ali, e estou conhecendo mais da história das coisas de Deus. Então 20 minutos preciosos que você estará investindo no reino de Deus a seu favor. Você estará investindo a seu favor. Você estará enriquecendo-se espiritualmente quando você vencer a inércia e reservar pelo menos 20 minutos para esse exercício espiritual tão importante. E certamente que desse investimento você vai receber os dividendos. Ah, vai. Você sabe quem investe na bolsa? O camarada investe na bolsa e vai dormir. Você está pensando, os caras... Você vê o cara assim bem folgado, lá tranquilão. E aí, você não trabalha não? Eu investi na bolsa. Eu estou esperando meus dividendos. Assim é. Você ora ao Senhor, você lê a palavra do Senhor, você tem aquela comunhão com o Senhor, fica tranquilo que os dividendos vêm para você. E vem de diversas maneiras, porque Deus não vai dar só reais não. O Senhor abençoa você globalmente. Dá um retorno maravilhoso. Esse é o melhor capital que você vai investir, esse tempo de comunhão com Deus, oração, leitura da palavra. Invista. Se quer um conselho do pastor, invista. Eu tenho recebido muitas graças, Senhor, porque eu já falta só morar no templo. Daqui um dia Deus vai falar assim, vai ficar morando lá. Mas aqui eu tenho tempo de orar, tenho tempo de ler a Bíblia. E outras coisas mais. E é bênção. Estou investindo no reino. E você deve investir porque você é que recebe os dividendos. Pastor, mas eu oro para os outros. Você ora para os outros? E graças a Deus que você faz isso. Porque Deus reverte tudo isso em bênçãos para você. Amém, irmãos? Além de você abençoar o outro, abençoa a si mesmo. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Então uma coisa é certa, amados, é que sua força espiritual depende da qualidade do seu tempo despendido com o seu Deus. Olha, tá certo isso? Se você quer ter força espiritual, sabe essas mazelinhas que a gente tem, que ficam muito por aí, acabam todas, você não tem mais que conviver com isso, porque vai acabar, você não está nem aí com essas coisas mais, porque mudou tudo. Você agora tem força espiritual, porque você faz um tempo de qualidade com Deus. Um conselho dos homens mais experimentados nesse exercício espiritual é que, para uma comunhão satisfatória com Deus, serão necessárias aproximadamente, em tempo diário, de 30 a 45 minutos. Eu no começo pedi a vocês 10, 20, para não assustar, né? Porque quem faz 1 minuto, 2 minutos, pedir 10, Senhor, é um percurso enorme. Mas
à medida que você for aumentando o tempo, você não vai vendo o tempo passar. E de repente você ficou ali 1 hora em comunhão com Deus. E os dividendos vão caindo. Sabe essas caixas de cata-níqueis, né? O dinheirinho só vai caindo lá. É assim que Deus vai derrubando as bênçãos, vai derramando as bênçãos sobre você. Porque você está investindo no Senhor, está ligado à videira. Sabe, irmão, ligar à videira, o pessoal fica pensando assim: pastor, como que eu vou ficar ligado a Cristo? É assim. É quando você está ligado mesmo no Senhor. Você está com a palavra do Senhor, lê a palavra, medita sobre ela, aí você ora ao Senhor. Quando você está orando ao Senhor, você está ligado, muito ligado ao Senhor Jesus. É um galho que está recebendo muita vitalidade do tronco que é Jesus Cristo, o nosso líder por excelência. A palavra do Senhor fala de pecado da omissão, tá? Dizendo, lá em Tiago, nós lemos aqui: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que você precisa fazer isso, aí você não faz, você está em pecado, e o pecado traz prejuízo. Traz ou não traz? O pecado só traz prejuízo, gente. O pecado não traz lucro, não traz lucro nenhum, só traz prejuízo. Mas quando você elimina a omissão, quando você purifica a sua mente, purifica as suas intenções, purifica os seus atos, purifica a sua ação, né? Porque agora eu vou agir, eu não vou me omitir. É bênção na certa, para você, para a sua família e para a igreja do Senhor. Quando a pessoa se omite sabendo o que deveria fazer, comete pecado. E neste caso comete pecado contra si mesma. E não dá testemunho diário determinado pelo próprio Deus e registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. O testemunho determinado, o Senhor determinou. Ele disse lá: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, e até aos confins da terra, na Judéia até os confins da terra. Ora, o que significa isso? Que você vai dar testemunha onde você estiver. Se você ora e lê a palavra e é forte espiritualmente, obviamente que o seu testemunho vai ser uma grande bênção mesmo. Não tem erro, não precisa nem se esforçar. Você vai testemunhar automaticamente. Sabe por que as pessoas não testemunham? Não, pastor, eu lá no meu serviço eu fico calado se alguém pergunta, eu não falo que sou crente não. Tá. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo, não tem poder, não tem nada. Está na igreja atrás de cura, atrás de dinheiro, atrás de luxo, atrás de vaidade, atrás dessas coisas. Mas quando você começa a entender que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você, então a bênção do Senhor derrama, o poder do Senhor está sobre você, e você se torna um crente forte, e a sua palavra é a doçura dos céus, e todo mundo quer ouvir, e sem qualquer esforço você vai dar testemunho poderoso do Senhor, e vai ganhar muita gente para Cristo. O crente em Cristo não se omite desse dever, desse dever sem estar pecando. Se você realmente não quer testemunhar de Jesus, você está em pecado. Pois o Senhor Jesus disse que o crente receberá poder do Espírito Santo para ser testemunha dele. Em casa, como na vizinhança, como no centro da cidade, ou em qualquer lugar, o crente que possa se encontrar ali, ele vai dar testemunho. E para receber esse poder espiritual, o crente precisa investir tempo com Deus e não omitir de fazer isso. Então, vamos eliminar esse pecado da omissão. Vamos nos purificar desse pecado da omissão. Se você não tem feito isso, não fique chorando aí. Ora ao Senhor, diz: Senhor Deus, eu não tenho feito. Eu tenho me omitido, mas eu peço perdão. Senhor, me lava com o teu sangue, me regenera, porque eu vou começar a me esforçar e vou fazer, eu quero intimidade contigo. Porque, meus irmãos,
O bom liderado é aquele que tem intimidade com o seu líder, que pode chegar e conversar com o seu líder, ainda mais sabendo que o líder é aberto. Que coisa maravilhosa! Nós temos Jesus Cristo como nosso líder, deu a vida por nós. Em segundo lugar, irmãos, para purificar-se do pecado da omissão, o crente deve imitar os exemplos daqueles que tiveram e têm momentos de comunhão com o Pai. Primeiramente, nós vamos ver o exemplo marcante. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia pode falar para nós, e nós podemos entender que precisamos dar tempo de oração. Porque Jesus Cristo, o nosso líder máximo, orou abundantemente e deixou o exemplo. O que registrar da oração dele já é suficiente. João diz que se fosse registrar tudo o que Jesus fez, nem os céus caberiam os livros. Então registraram alguma coisa. Mas o que registraram das orações de Jesus já é suficiente. Já é marcante para nós. Lucas capítulo 6, verso 12. O que diz o texto lá em 6,12? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ele não foi com a igreja toda não, ele foi sozinho. Ele foi sozinho. Ele foi, na verdade, onde ele estava, não tinha planície, ele foi para o monte. Que nem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que não é subida, é descida. Se você for orar em algum lugar, vai ter que ser. Ou vai orar na Baixada ou no monte. Jesus subiu ao monte para orar, foi lá sozinho, se isolar, para poder ter comunhão com o Pai. Ter este vínculo, manter esse vínculo com o Pai. Esta ação relacional. Quando você fala, na verdade, ora ao Senhor, e você sente que está falando com Ele. E isto é coisa boa. Você consegue, e você vai ter uma experiência maravilhosa. Depois, Mateus capítulo 1, 35, diz lá: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Você já viu alguém falar que, eu já vi muita gente falar que vai no morro. Ah, vamos no morro orar. Mas eu nunca vi ninguém falar que foi orar num lugar deserto. Sabe, um lugar deserto não tem nada, não tem água, não tem pão, não tem nada. Você vê só que tem gente que é sabida, né? Jesus foi num lugar deserto, sozinho lá. Sabe aonde? Só o vento assopra, e ele pode ouvir a voz de Deus, e Deus pode ouvir a sua voz. Aí você vai falar para mim: pastor, eu não tenho deserto. Tem sim. Você lá em casa, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor. Quando o pessoal vai trabalhar, você fica sozinho em casa, ora ao Senhor. Lá no trabalho, vai lá para o sanitário lá, encosta num cantinho lá e ora ao Senhor. Ah, se quer fazer, faz, né? Então, exemplos do Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, 46. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 22, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Na situação mais crítica de Jesus. Porque os irmãos sabem, o cálice que Jesus iria tomar, ele iria passar pela cruz. E então naquele momento em que ele precisava de preparação divina, mesmo sendo ele santo, imaculado, mas ele estava no corpo de homem, e ele precisava das forças do Pai, e ele foi lá a orar para suportar toda aquela dor que ele ia passar. E ele separou-se dos discípulos, um tiro de pedra. Um tiro de pedra é como daqui lá no portão ali na frente, aquele portão de aço tem lá na frente. Mais ou menos 40 metros por aí assim. Depende do cara que jogou a pedra. Certo? Depende de quem jogou a pedra, mas é a distância de um tiro de pedra. E diz em Lucas 22, 44: e posto em agonia, orava mais intensamente.
E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Sabe qual é essa oração? Oração intensa. Quando você cair e derramar-se diante do Senhor. Escuta o que eu estou dizendo, faz isso, derrame-se diante do Senhor, intensamente. E você vai ser muito abençoado. Você vai se enriquecer com isso. Temos outros exemplos. Os apóstolos de Jesus e os discípulos de Jesus e as mulheres que acompanhavam Jesus, os apóstolos, oravam. Atos 1,14. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam, oravam muito. Exortações para que se orem. O apóstolo Paulo, ele fez muitas das exortações nesse sentido, serve para nós, e nós devemos entender isso. Quando nós fomos capazes de vencer o pecado da omissão, de você dizer não, pecado da omissão, você não vence, eu vou fazer isso. Eu vou ler a palavra e vou orar ao Senhor. E se não for possível, clame ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo de Deus, me traz poder, porque eu preciso, eu necessito, eu quero, e eu quero viver essa experiência com o Senhor, e Ele vai conceder a você. O apóstolo Paulo exorta os irmãos de Colossos a preservarem em oração e ações de graças. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então, perseverar. Olha, irmãos desta igreja aí, Colossos, orem muito e dê graças a Deus, dê muitas graças ao Senhor. O apóstolo Pedro fala aos irmãos que estiveram em oração, 1 Pedro 4,7, e ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Sabe o que é vigiar? É orar constantemente. Às vezes o camarada está andando na rua e está orando, está com os olhos abertos lá e a mente aqui, olha, em comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Meus irmãos, esses testemunhos levam-nos a crer que nós, os crentes de hoje, precisamos também dar um forte testemunho da nossa fé, de nossa salvação em Cristo Jesus, para que outros venham também a crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pois poderemos ser tidos como culpados por aqueles que morrerem sem Cristo e sem salvação. Não devemos nos omitir dessa nossa obrigação espiritual. Então, meus irmãos, o que fazer? Como que você vai evangelizar? Será que se eu passar aqui, eu posso fazer isso? Passar um treinamento de evangelismo para a igreja toda? Posso até suspender uma mensagem minha e trazer a vocês aqui um curso de 1h30 mais ou menos, para ensiná-los a evangelizar. Mas eu pergunto, será que adiantaria? Adianta você dar um fuzil ou uma metralhadora pesada para um soldado que está fraco, que não tem forças, que está anêmico? Ele vai deixar cair no chão, porque é pesado. Eu estou falando com os irmãos com conhecimento de causa. Servi o exército. Servi o exército, sei quanto pesa depois de mais ou menos 15 minutos, aquele mosquetão que o camarada carrega aqui, o bicho vai, abraço, quando tira, você tira, não tira assim, você pega com esta mão, tira, porque o braço fica assim. Não quer mais ser ele tão pesado. Como que o soldado anêmico poderá fazer? Então não tem jeito. O jeito é você entender o que o pastor está pregando, é entender que você precisa separar tempo, que você precisa pegar sua biblinha, colocá-la na bolsa, né? Tem umas irmãs que ganham umas bíblias aí nos concursos e tal, deixa ela na bolsa, e quando puder, pega no ônibus e lê, pega ela na hora de folga, não vão usar, na hora do trabalho não, porque o trabalho nosso pertence ao patrão, que paga você, não é para usar na hora de trabalho não, a não ser que não esteja fazendo nada, parado, tudo bem, mas na hora do trabalho não, mas na hora do almoço, na hora do breakfast lá do coffee break, né? O breakfast é de manhã, o coffee break, vocês podem fazer, dar leiturinha lá, e orar ao Senhor, haja tempo,
Você pode sentar no ônibus, fechar os olhos, enquanto o ônibus faz aquele trajeto de Lausanne a Pinheiros, 4h30. Dá para orar que não acaba mais. Você vai ser muito abençoado. Entende? Se você fizer isto, você vai ser um crente de poder. A igreja vai ser uma igreja poderosa. Vai acontecer sinais e milagres. E você vai poder dizer ao coxo: levanta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Caso contrário, não vai acontecer nada. Então vamos começar, né, irmãos? Vamos colocar em prática. Vamos fazer isso. Vamos refletir um pouco sobre esse texto do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19. Olha bem, vamos ler comigo aí toda a igreja, lá em cima também, hein? Aí em cima é a igreja, gente, todo mundo comigo, vamos lá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para o avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares o ímpio, e ele não te converter da sua iniquidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. É assim que Deus olha para nós. E Ele está esperando que você se purifique do pecado da omissão. Você não pode ser omisso. Não pode ser omisso. Alguns dizem: não, pastor, mas eu ajudo missões, eu faço. Não pode ser omisso da sua parte. Não pode ser omisso da sua parte. Para que o crente tenha poder de avisar o não crente quanto ao seu destino de perdição e trazê-lo para a salvação em Cristo, ele precisa da leitura da palavra, da meditação na palavra lida e da oração relacional com o Senhor. É isto que precisa. E você não vai ter problemas para evangelizar, não vai ter mesmo. E com prazer que vou fazer um cursinho aqui para você ficar mais esperto ainda, usar mais o Espírito Santo para falar das pessoas, para as pessoas. Por isso, meu amado, minha amada, no Senhor Jesus, encha-se da palavra e derrame-se diante do Senhor para que o poder do Espírito Santo transborde em sua vida e você passe a ser uma testemunha viva, uma testemunha poderosa no Senhor Jesus, um crente preparado para influenciar pessoas para Cristo. Esteja atento a estas palavras do apóstolo Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Em 1 Pedro 3,15. Vamos ler comigo aí? Leamos. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? A esperança da salvação, do dia que estará na glória do Senhor, vencendo todas as lutas, todas as batalhas e sendo recebido por Jesus em glória, porque a palavra do Senhor diz que os crentes serão glorificados. Amém, meus irmãos? Sabe o que significa isso? É uma coisa esplendorosa, algo extraordinário, maravilhoso. A nossa esperança e a razão da nossa fé. A razão da nossa fé, Jesus Cristo crucificado. Paulo diz: eu prego a Cristo e Cristo crucificado. Porque foi lá na cruz que o Senhor nos resgatou dos nossos pecados, nos abençoou. Foi lá na cruz que o Senhor verdadeiramente nos livrou da maldição do pecado e nos deu a chance de uma vida maravilhosa. Algumas coisas que você deve fazer para chegar aonde você deve chegar como testemunha de Jesus, sem omitir. Primeiro, faça uma lista com o nome de pessoas que você adoraria levar a Jesus. Faça uma listinha. Maria Antônia, José, Francisco, Alexandre. Faz uma listinha de pessoas que você gostaria de que fosse, né, o seu marido, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua tia, seja quem for. Coloca lá, faz a listinha. E põe lá para você orar. Na hora que você vai orar, você sabe para quem vai orar. Pega a listinha e ora, lê a lista lá na presença do Senhor. Eu já fiz muito isso.
Já orei por todos os irmãos da igreja, sem exceção, porque eu pego o anuário novo, os anuários antigos, eu oro pelos irmãos que estão aqui na igreja, pelos irmãos que já foram embora para outras igrejas, oro por todos eles. 1h30 mais ou menos, direto. Mas oro por um. Faz uma listinha de nomes. Segundo, faça uma lista de seus colegas de trabalho e ore por eles, para que eles sejam bons colegas de trabalho e que eles possam também entrar em comunhão com Cristo. Como é bom, tinha uma irmã aqui que tinha um grande problema no trabalho. Ela dizia, pastor, a coisa pior para mim é segunda-feira, que eu penso em ir para o meu trabalho, é um pesadelo. Mas por quê? Porque lá uma pessoa não gosta de mim, a outra não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, tá bom. Então, faça a listinha, dá os nomes aí, põe a listinha aqui. Agora você vai fazer o seguinte, todo dia, quando você abrir a porta da sua casa para sair, você vai falar com o Senhor. Fala, Senhor, eu vou indo para o meu trabalho, lá tem a Terezinha, o Antoninho, o Luizinho, o Francisco, aquele encarregado chato. Senhor amado, abençoe-os e me abençoa no meio deles. Sabe o que aconteceu? Ela passou a ser a mais amada entre eles lá. Aí ela está com o maior prazer. Ela não vê a hora, chega segunda-feira para ir para o trabalho. Mudou o clima. Muda mesmo. Muda e muda. Muita coisa vai mudar na sua vida para melhor, se você começar a fazer isso. Seja uma pessoa maravilhosa nos relacionamentos em casa. Seja uma pessoa boa, amável, simpática, atenciosa, pronta a ajudar os outros. Quarto, procure não fazer e nem ir a lugares e ambientes que envergonham a Cristo. Não faça coisas que envergonham a Jesus. E nem vá em lugar que envergonha a Cristo. Faça isso. Procure falar com Jesus sempre que tiver oportunidade. Não se cale. Não se envergonhe quando o momento é oportuno. Você vê a oportunidade naquilo, já fala do Senhor Jesus. Vamos ver Marcos capítulo 8, verso 38. O que Marcos diz? Ele diz assim, porquanto, das palavras de Jesus, Marcos registra esse texto, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus não falou que a sociedade era boa nem nada, falou que era ruim mesmo. Falou essa sociedade, essa geração adúltera e pecadora. Então a geração daquele tempo é a mesma de hoje. Porque falar, pastor, hoje é pior nada. Está na mesma coisa. Mas nós estamos aqui para ir lá abençoar com as nossas vidas e as nossas palavras. Não é para nos envergonharmos. Se alguém perguntar, você é crente? Graças a Deus. Sou crente, graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Salvador. Amém. Pronto, um testemunho maravilhoso. A igreja tem hoje diversos cursos que ajudarão você a evangelizar e a discipular. Consulte o nosso site. Ou consulte aqui o Rodrigo, consulte o pastor Éder. O nosso boletim mensal, que tem tudo que acontece aqui, você pode participar. E o curso de dons está aí. Daqui a 3 semanas termina essa turma, começa outra turma aí. Se até hoje você, meu irmão, minha irmã, em Cristo, tem falhado nisto, tem sido negligente, tem sido omisso, confesse o seu pecado agora mesmo a Deus e peça a Ele para te ajudar, para você ter tempo de comunhão com Ele, para que você purifique desse pecado e tenha poder do Espírito Santo e seja uma testemunha poderosa de Cristo Jesus. Então fale com o Senhor, diga, Senhor, porque esta é uma questão sua mesmo. Aquilo que eu disse, gente, faça isso, porque você vai se abençoar. É um investimento a seu favor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vai estender para uma multidão de gente. Você imagine cada crente aqui, cada um de vocês aqui, aonde vocês estiverem, ali
na conversa do dia a dia, a pessoa está lá com problema em casa, com o marido, não sabe o que fazer, e chega para você e fala, sabe que miséria lá em casa, entendeu, meu marido está uma coisa, está insuportável aquele cara. Aí você olha, sabe, em casa também. Não é possível, né? O crente não pode ter assim. O que você vai falar para ela? Olha, às vezes a vida é difícil, a vida sem Deus é assim mesmo. O que você está passando precisa de ter a influência de Deus na sua vida. Eu vou orar por você agora, aqui, e vou orar a Deus pelo seu marido, e vai lá para o cantinho lá, se der para impor a mão, impõe a mão mesmo, porque você vai ser um canal das virtudes de Jesus para aquela pessoa. Você impõe as mãos e ora, diga, olha, Senhor, esta senhora está sofrendo, ela está hoje amargurada, nem pode trabalhar direito aqui, mas traz a paz sobre ela, e estou intercedendo pelo marido dela, Senhor, que o teu Espírito Santo vá lá e transforme aquele coração, mude, e que ela possa amanhã chegar e dar para mim as boas notícias. É só falar com Deus e abençoar aquela vida. Se você está cheio do Espírito Santo, está purificado de mente, de intenções, de todas essas coisas, e da omissão, porque você se prontificou ali, e quando você ora, o Senhor Ele vai dar para você o querer e o executar, que é o Espírito que dá. É o Espírito que dá o querer e o executar. Você não vai ter problema nesse campo. Você não vai precisar se esforçar, porque automaticamente você vai ser impulsionado a fazer isso. Em terceiro lugar, para purificar-se do pecado, da omissão, o crente deve não desculpar-se a si mesmo. Sabe? Coitadinho de mim. Ou se não, pastor, coitadinho dele. Coitadinho. E você mesmo, né? Coitadinho de mim, eu não posso fazer isso. Está difícil para mim, sou tão fraco. Não deve se desculpar. Imagine você, uma desculpa hipócrita diante de Deus. Como vai ficar o Senhor? Como que vai ficar o rosto do Senhor, meu irmão, minha irmã, quando você fala assim, eu não posso, eu não consigo. Não comece a se desculpar para si mesmo, nem diante de Deus. Há uma história dos que se desculpam, não aceitando um convite a fim desses que serão impedidos de entrarem lá na ceia do Senhor. E aqueles que, na verdade, se desculpam a si mesmo, se desculpam de Deus, também não vão entrar no reino dos céus. Vamos lá, Lucas capítulo 14, 15 a 25. Lucas 14, 15 a 25. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Amém, irmãos? Que coisa, eu quero comer pão no reino de Deus. Como eu disse a você, eu tenho medo do inferno, mas tenho alegria de ter o céu. E tenho alegria de poder comer pão na mesa do reino de Deus, a presença de Jesus, nosso Deus, dos anjos, do Senhor, de todas aquelas coisas maravilhosas do céu, que o céu é lindo. É uma coisa que nós devemos almejar de coração. Porém, Jesus lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados e os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e faça entrar, para que a minha casa se encha. Aí vem a sentença: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque foi uma honra, era uma honra o pai de família, porque aqui é uma pessoa nobre, convidar os seus amigos estão sendo honrados, mas um estava muito ocupado. Estou vendo meus bois lá, posso, como é que eu vou atender esse cara? Não vou. O outro lá tinha as terras para cuidar. O que você tem para fazer? Quando o Senhor convida você para orar, e Ele diz: olha, esse é o momento, você tem tempo agora. Ah, Senhor, eu tenho um tanque para lavar roupa lá, a minha máquina, vou pôr lá na máquina a roupa, não sei o que lá. Ah, você tem o tempo para orar agora. O Espírito fala: agora eu vou ter que... Olha, eu nem tenho muita coisa para fazer não, mas eu vou até inventar uma aí para fazer. Eu vou engraxar meu sapato. Senhor, mas agora é a hora do almoço, Senhor, eu quero almoçar, quero relaxar um pouquinho, né? Aí o Senhor vai dizer lá: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Não vão comer pão no reino de Deus. É isso que Jesus disse. E quando o Senhor fala, o Senhor diz, e o Senhor chama-nos para uma vida maravilhosa, santificada, estar com Ele, Ele está nos convidando, está nos convidando, está nos convidando. Até quando você vai rejeitar? Se você tem sempre uma desculpa para não fazer diariamente seu tempo de comunhão com Deus, não ler a palavra, não orar, não meditar na palavra e não se santificar para testemunho de Jesus, você está em perigo espiritual. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, está em pecado. Irmãos, percebem como é necessário a gente clamar por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para nos mover e nos tocar? Porque quando o Espírito de Deus age em nós, e o poder do Senhor está conosco, nós evitamos uma multidão de pecados. E o que é mais importante, jorra para dentro de nós poder de Deus, para falarmos com poder, para vivermos com poder, para termos alegria do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor, para regozijarmos do Senhor e largarmos as mumunhas deste mundo de lado. Porque, meus irmãos, igreja poderosa não tem essas coisinhas que existem aí na igreja fraca, não. Igreja fraca briga até por um crente salvo. Você não acredita nisso? Ah, eu era pastor novo ainda, jovem, bem jovem, e convidaram para me pregar numa igreja num sábado, eu fui. Aí cheguei lá na igreja, tinha uns 4 irmãos, 5 mais ou menos lá, e o pastor, e tinha uma velhinha, uma senhora velhinha mesmo. E eu preguei lá, fiz o apelo e a velha decidiu. Aleluia, uma alma ganha para o Senhor. Aí aqueles irmãos precisaram brigar, foi eu que trouxe. Brigaram até por isso. Por quê? Fracos espiritualmente. Graças a Deus essa igreja hoje tem mais de 150 membros, está grande, está maravilhosa, porque as coisas mudaram lá dentro. Mas naquele tempo estava todo mundo ali, sem oração, sem vida em comunhão com o Pai, sem estas coisas, a igreja estava fraca. E aí a igreja, quando está fraca, as mumunhas aparecem tremendamente aí. Então, meus irmãos, Deus quer uma igreja poderosa em espírito, e nós poderemos ser poderosos em espírito. É um investimento de 30 minutos, 40 minutos por dia. Se você fizer 10 minutos, já vai começar a ter um ganho. Mas aumente para 20, aumente para 30, e depois você vai ver como deslancha para algumas horas por dia, para aqueles que podem. Algumas perguntas. Você tem buscado maneiras de servir a Deus? Na pregação, na preparação de aulas, na cozinha da igreja, na segurança, na introdução de pessoas para sentarem no templo, no coral da igreja, no berçário, no café para os indigentes, no maternal, infantil, juniores, na música, nos grupos de louvores, na manutenção do templo, na evangelização do bairro, etc, etc, etc. Você tem se
sido disposto a isso. Se não tem, está faltando o poder do Espírito de Deus. Porque quando você não tem, realmente não reage na igreja do Senhor, você está com anemia espiritual. E depois vai chegar a leucemia espiritual. Sabe que a leucemia, ela acaba com você. A ausência total. Então nós precisamos mudar os nossos corações. Purificando as suas vidas do pecado, da omissão, vocês todos serão vencedores sobre o pecado. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,14, irmãos. Vamos ler comigo aí? Leiamos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio, porque agora você está cheio do Espírito Santo, você deu tempo da palavra. Você sabe que eu falei outro dia, né, da dieta divina, de você, né, a dieta da palavra. Jeremias comeu a palavra. Então é o seguinte, quando você lê a Bíblia, você vai fazer a mesma dieta de Jeremias. Quando você lê a Bíblia, você vai assimilar pelos seus olhos, e ela vai à sua mente, e ela vai ao seu coração, ela está com você. Sabe quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E esse termo verbo traduzido na nossa Bíblia é palavra. No princípio era a palavra, Jesus Cristo nosso Senhor. Você está se enchendo de Jesus, está enchendo de Jesus a sua vida. Coisa maravilhosa, meus irmãos, vida do crente, uma vida maravilhosa. E Cristo conquistou para nós a vitória, para nós todos na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz lá em João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós precisamos honrar ao nosso Mestre, que morreu por nós para nos libertar dos pecados, e nós temos que fazer a nossa parte, buscar a purificação dos pecados, confessar os pecados ao Senhor, livrar-nos do pecado. Em quarto e último lugar, a liderança da igreja deve purificar-se do pecado da omissão, por causa do maior juízo que terá. Aqui, todos devem buscar vida e santificação, pois pastores, líderes, professores terão nos céus maior juízo do que o crente comum. Vocês sabiam disso? Quem quer ser pastor aí? Quem quer ser professor aí? Quem quer ser líder de ministério? Se você quer, saiba disto, que você vai ter maior juízo. Não, o parâmetro de Deus não vai ser igual. Entendam isso. Tiago capítulo 3, verso 1. Tiago 3:1. Vamos ler comigo? Meus irmãos, vamos lá? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. E isto porque os líderes ocupam um lugar mais elevado diante de Deus, por isso Deus exigirá deles muito mais. Muito mais. Vamos ver ainda Lucas capítulo 12, verso 48. Então Lucas diz lá, o Senhor diz: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será açoitado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Eu tenho consciência disso. Às vezes ficam nervosos comigo, não fiquem. Eu não fico nervoso com o crente. Eu trato dos assuntos sem precisar ficar com mágoa nem nessas coisas. Não fiquem, porque sabem que os obreiros, os professores, os líderes, aqueles que estão ensinando, fazendo as coisas na igreja do Senhor, serão réu de maior juízo. Nós temos que muitas vezes fazer o que temos que fazer. Ah, pastor, isso não me agrada. Paciência, é o que é necessário. Se é necessário, terá que ser feito o necessário. Por quê?
Porque quem vai puxar a orelha lá não vai ser de ninguém, vai ser do pastor. Deus vai chegar lá e vai comer. Você deixou a barca ir lá, afundar lá, como é que foi o negócio? Não. Temos que ter responsabilidade para com isso. Meus irmãos líderes, professores, pastores da igreja, e eu inclusive, temos que ter consciência disso. Consciência mesmo. Você, meu irmão líder, professor, instrutor, você tem mantido a sua performance, estudando e preparando as lições, palestras e o que faz? Ou você está fazendo isso de última hora? Caso contrário, peça perdão a Deus e se firme de agora em diante. O Senhor Deus conta com a liderança da igreja e espera uma liderança preparada, consagrada ao Senhor, uma liderança cheia do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, quando o professor chega na classe, com a lição dele preparada, e pronto, ninguém desvia o assunto não. Porque tem sempre aqueles que solta a lebre. Sabe que solta a lebre? Solta a lebre, todo mundo corre atrás da lebre. E o assunto fica lá parado, perdido. Discutem tudo, menos o tema da lição. Por quê? Porque o professor não estava preparado. Porque se está preparado, vai fazer a lição. Vai ensinar. Pastor chega no púlpito e não sabe pregar, não prega porque não preparou. Se preparou, vai pegar a mensagem que trouxe ao Senhor, que o Senhor deu. Porque é assim, o Espírito Santo ilumina, mas nós temos que fazer a nossa parte, meus amados, tem que fazer mesmo. E eu estou pregando aos irmãos porque a minha parte eu tive que fazer. Os irmãos sabem que aí o PowerPoint aí, quanto tempo demora para fazer isso? Não é brincadeira. Você, meu irmão, líder, professor, instrutor, pense muito nisso. O Senhor Deus conta com a liderança da igreja, pense nisso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Vamos lá. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo falando a Timóteo que estava para ser pastor na igreja dos Efésios, e dizendo isso aqui para ele, e é o mesmo que dizer para nós também. Toda a igreja necessita de uma entrega total, meus irmãos, ao Senhor, desde os crentes mais simples até os mais influentes. Ninguém está de fora. Ninguém está de fora, meus irmãos. Toda a igreja, para incendiar-se, para ter vida, para que ela possa comunicar a palavra, todos estão envolvidos nisto. Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13. Vamos ler comigo aí, meus irmãos, esse texto de Jeremias. Leiamos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Amém? Então a palavra está dizendo para você que coisa maravilhosa o Senhor está dizendo aqui para nós, esta bênção tão grande, né? Ele diz, olha, eu bem sei os pensamentos que tenho, que Deus tem a respeito de nós. Ele não está olhando nossos pecados, nossas faltas, que nós estamos corrigindo, lutando para purificar, não. Ele está dizendo que Ele tem um bom pensamento para nós um bom pensamento. Ele tem um pensamento de paz, e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. É o fim de nós chegarmos na glória. Chegarmos na glória lá, a receber o abraço de Jesus Cristo, aquele aperto gostoso, né? Jesus. Rodrigo, vem aqui, Rodrigo. Rodrigo vai ser Jesus aqui, eu vou chegar no céu. Ah, que bênção maravilhosa. Ah, Senhor. Ah. Amém, meus irmãos. Lá no céu vai ser assim, você vai chegar a abraçar o Senhor, vai ser maravilha. Vale a pena. O Senhor tem para nós um bom pensamento, um pensamento maravilhoso, né? Ele diz, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me
de todo o coração. Sabe, quando você se enche do Espírito, você se limpa desses pecados todos que nós vemos falando, essa purificação toda, você então começa a ser grandemente abençoado. Se desejamos uma igreja sanada, curada, todos juntos devem obedecer as palavras ditas por Tiago em 5,16. Olha o que ele diz aqui em 5,16, Tiago 5,16. Vamos ler? Leiam comigo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, meu irmão, pode muito em seus efeitos. A sua oração é poderosa. Ore as pessoas, ore por você, imponha as mãos, fale em nome do Senhor, deixe o Espírito Santo envolver você tremendamente e você vai ser uma grande bênção. Se proponha a fazer isso. Diga, Espírito, dá força para mim, Senhor, para que eu faça isso. O que a igreja precisa fazer é buscar a Deus fervorosamente, diariamente, através da vida de cada um de seus membros, aonde estiverem, sem exceção. Assim a igreja sentirá mais vivamente a presença do Senhor através da vida de cada um de seus crentes consagrados e santificados, lavados e purificados. A igreja não pode falhar em buscar aprofundar-se nas suas experiências de oração e, se possível, programar jejuns. Ah, Senhor, jejuns, vocês sabem, em prol de sua santificação, pois escrito está: sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Se a igreja, através de seus crentes, buscar Deus de todo o coração, o encontrará. Obviamente, meus irmãos, que vai encontrar. Como é triste uma igreja sem a presença de Deus. Ah, quando Deus está no meio, a harmonia, a paz, a alegria, no Espírito Santo, os crentes estão felizes da vida. Por isso, a partir de hoje, pratique em sua vida estas coisas, pois você é um dos crentes desta igreja. A partir de hoje, pratique, faça isso. Faça isso. Deus conta com você para estender a sua obra pelo mundo. Não deixe de praticar, pois Tiago diz, em Tiago capítulo 1, versos 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se vai e logo se esquece como era. E Lucas 12, 42 a 46, o Senhor diz: e disse o Senhor, qual pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser ao seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, meus irmãos, vamos estar atentos a isso, que é uma bênção maravilhosa. Deus quer revestir a igreja de poder. Vamos concluir a nossa mensagem. Para purificar-se da omissão, o crente deve dar tempo para a comunhão com Deus. O crente deve imitar os exemplos daqueles que tiveram e têm momentos de comunhão com Deus, o Pai. O crente deve não desculpar-se a si mesmo, e a liderança da igreja deve purificar-se do pecado de omissão, por causa do maior juízo que terá. Também o crente deve purificar-se do pecado da omissão e da negligência espiritual, exatamente porque a palavra diz, em Isaías capítulo 1, versos 16 a 18, isto aqui: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém, meus irmãos? É assim que Deus quer fazer uma obra maravilhosa, gigante, nas nossas almas, nosso coração, transformar essa igreja, abençoar essa igreja.
E porque a omissão e negligência é fazer o que tem que fazer é pecado, né? A negligência, se você não faz o que você tem que fazer, é pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, peca. Portanto, purifique-se do pecado da omissão, fazendo o que você tem que fazer, como crente no Senhor Jesus, para ser um crente vitorioso diariamente. Ore, leia a Bíblia, medite nela de 30 a 40 minutos e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pode ser que alguém ainda se sinta fraco, mas eu creio